Olá, crianças pequenas e grandes, sejam bem-vindos ao canal Ivistela Lições Bíblicas e sejam também muito bem-vindos à série de lições sobre os juízes de Deus. Sim, nós estamos estudando sobre o livro de Juízes e sobre algumas pessoas, alguns juízes que Deus levantou para libertar o povo de Israel. Se você quer saber mais sobre estas lições, nós já tivemos duas, então passa lá no canal, dá uma olhadinha para você entender tudo que está rolando por aqui. E agora, para nós aprendermos a próxima lição, sabermos quem é o próximo juiz, é claro que eu convido vocês para cantar comigo aquela nossa canção. Olá, como vai? A Tivistela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção, porque agora nós vamos lá! A Bíblia diz. Sim, nós estamos estudando nesse livro maravilhoso, especificamente no Velho Testamento, o livro de Juízes, e compreendendo como Deus agiu com misericórdia, graça, amor e cuidado sobre o seu povo, o povo escolhido de Israel. Mas sabem, crianças, se vocês já estão acompanhando essa série, vocês se lembram que lá no livro de Juízes, a Bíblia diz que a nova geração se esqueceu do Senhor, abandonou a Deus e começou a se envolver com outros deuses, com outras culturas, não obedecendo às orientações do Senhor. E a Tivistela explicou que lá no livro de Juízes existe um ciclo, né? Ou seja, vai e volta. Eles ficaram sempre por 350 anos fazendo a mesma coisa. E tudo começou com o pecado. Eles pecavam e então Deus mandava sobre o povo, porque amava o seu povo, a sua disciplina. Então, quando o povo estava sofrendo, sendo oprimido por outros povos, eles então se lembravam de Deus, pediam socorro e Deus, bondoso, gracioso, levantava um juiz. O juiz, ele tem o papel de libertador lá no livro de Juízes. Então, quando aquele juiz morria, o ciclo retomava. E foi isso que aconteceu lá no capítulo 3 de Juízes. Nós aprendemos a introdução, aprendemos sobre o primeiro juiz, Otiniel, e agora nós vamos falar sobre o próximo juiz, chamado o juiz canhoto. É isso, gente. Eude, ele foi levantado como libertador do povo de Israel quando eles estavam sob o jugo do rei Eglon. E então eles estavam sob esse jugo, né, por 18 anos. Então Deus ouviu o pedido de socorro do povo e então mandou Eude. Eude, ele, como a Tivistela já falou, era canhoto. Geralmente nós utilizamos a mão direita para escrever, a nossa força, né? A gente usa mais essa mão direita. Mas o Eude, ele usava a mão esquerda. E naquela época, naquela cultura, quem era canhoto não era muito bem visto não. Porque tudo, né, para lutar, tudo que eles faziam era dada uma ênfase muito grande na mão direita. Então, Eude, ele não era o tipo de pessoa que talvez, né, pelos homens, fosse escolhido para ser um libertador, por causa que ele era canhoto. Alguns estudiosos dizem até que, além de ser canhoto, ele tinha algum tipo de limitação na mão esquerda. Mas Deus levantou aquele homem que parecia improvável, que parecia que não ia dar em nada. E sabe, crianças, quando a gente fala de Eude, a Bíblia aponta para um libertador
que também era improvável: Jesus. Quem diria que um bebezinho, nascido lá em Belém, uma cidadezinha, numa manjedoura, né? Ficou ali num estábulo. Quem diria que aquele era o Rei dos Reis e que seria o nosso Salvador? Mas Deus usa pessoas improváveis para fazer coisas grandiosas. E então, Eude, na força de Deus, porque por ele mesmo provavelmente ele não conseguiria, Eude pegou a espada. E a Bíblia diz que ele foi até o rei Eglon. Mas como? Ele era um canhoto, ninguém dava nada por ele, ninguém acreditava que ele pudesse ser uma ameaça. Então os guardas nem se importavam com Eude indo lá falar com o rei. E enquanto ele estava ali com o rei, nem o rei acreditava que ele tivesse coragem ou força para fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Eude derrotou o rei Eglon. Inclusive, a Bíblia diz que ele era um rei muito gordo, né? Então, Eude conseguiu, mesmo sendo um canhoto, derrotá-lo. E depois que ele saiu de lá, porque ninguém percebeu Eude saindo, né? E nem sequer perceberam o que Eude tinha feito, né? Derrotando o rei Eglon. Depois que ele saiu de lá, a Bíblia diz que Eude comandou o exército de Israel. E através do seu comando, um juiz improvável, que ninguém dava nada por ele, através do comando dele, ele foi vitorioso e libertou o povo de Israel do jugo daquele povo. E aí então, a Bíblia diz que sob a liderança de Eude, Israel viveu 80 anos de paz. E sabe de uma coisa muito interessante em relação a Eude? Nós vamos ler lá no versículo 28 do capítulo 3, ele diz assim: sigam-me, disse ele. Isso era Eude falando. Sigam-me, pois o Senhor já deu a Israel a vitória sobre os nossos inimigos moabitas. Eles o seguiram e dominaram os pontos de travessia do rio Jordão, perto de Moabe. E nenhum moabita podia atravessar por ali. Nenhum só escapou. Assim, Israel dominou Moabe naquele dia. A terra ficou em paz durante 80 anos. Então, sob a liderança de um homem improvável, que ninguém acreditava que ele poderia fazer alguma coisa, Deus deu a vitória para o povo de Israel. E o interessante disso tudo é que o próprio Eude, ele reconheceu que a vitória não foi por causa dele, porque ele foi esperto, porque ele criou uma força, né? Eude reconheceu que quem deu a vitória para eles foi Deus, o nosso Deus. E sabe, crianças, nós também precisamos entender que todas as vitórias que nós temos nas nossas vidas, todo o potencial, toda a inteligência, todo o talento que nós temos, não é de nós mesmos, né? É Deus quem nos dá. E nós precisamos fazer como aquele povo, fazer como Eude fez, reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender essa verdade e viver essa verdade, que a nossa força, a nossa capacidade, ela vem do Senhor. É Deus quem nos ajuda, é Deus quem está ao nosso lado todos os dias das nossas vidas. Então, se você talvez estivesse se sentindo aí, né, fraco, incapaz, lembre-se, não confie em você mesmo, confie em Deus. Vamos orar sobre isso e agradecer a Deus pelo que Ele fez com o povo de Israel naquela época e pelo que Ele faz conosco hoje. Feche seus olhos e vamos orar contigo, Estela. Querido Deus, amado Pai, como o Senhor é um Deus poderoso,
amoroso e cuidadoso. Mesmo o povo de Israel pecando contra ti, quando eles pediram socorro, o Senhor atendeu, mandando um juiz que não tinha crédito, um juiz que aparentemente não podia fazer nada, mas que foi usado pelo Senhor para libertar o povo. Nós queremos acreditar, Deus, que da mesma forma que o Senhor capacitou o Eude, o Senhor também nos capacita hoje, nos ajuda hoje. O Senhor é a nossa força. Muito obrigada por essa verdade maravilhosa. E que nós possamos viver a cada dia na força do Senhor. Amém, crianças? Acredite sempre. Deus é a nossa força. Deus nos capacita. É Ele quem nos ajuda. Um grande abraço para vocês. E espero vocês para a próxima lição, que será uma juíza. Uma juíza? Quem será? Aguardo vocês. Tchau, tchau!